Abre ela em Romanos 5. Aleluia. Romanos 5. Versos 20 e 21. Na verdade, quase tudo que eu vou falar aqui já foi pregado já. Aleluia. Mas aqui estamos nós. Onde é que está ele? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Glória O livro de Romanos, escrito por Paulo, ele escreveu Romanos. Quando ele escreveu Romanos, ele estava em Corinto. E pela terceira vez, na verdade, que ele vai à cidade de Corinto. E ele quis tratar, o que ele quis fazer nessa carta é anunciar o Evangelho de Deus, na verdade, que aparece na Bíblia como o Evangelho de Cristo também. E que evangelho é esse? É o mesmo evangelho, na verdade, que já foi anunciado aqui. Não sei se os irmãos perceberam. É o mesmo evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que Deus proporcionou a salvação lá na cruz do Calvário. A salvação em Cristo Jesus. E é esse mesmo Jesus que foi para a cruz do Calvário, depois de ter padecido, e detalhe, até a morte de cruz. Aleluia. Esse mesmo Jesus que ressuscitou no terceiro dia, que apareceu para os seus durante 40 dias. Esse mesmo Jesus que subiu aos céus numa nuvem e foi recebido em cima na glória. Esse mesmo Jesus que está aqui essa noite querendo falar conosco. Aleluia. E todo mundo assim, na verdade, porque Paulo, ele estava indo para... Quando ele teve esse encontro com a graça, ele estava indo para o Damasco, detalhe, para prender os irmãos. E ele encontrou com a graça, só que a graça barrou ele no caminho antes de entrar na cidade. E detalhe, o Paulo foi para o chão. A graça mandou ele para o lugar do homem, na verdade, que é o chão. Até porque, na verdade, vou começar aqui, todo aquele que teve encontro com essa graça manifestada na pessoa de Jesus, todo aquele que já teve esse encontro, na verdade, sabe o seu lugar. Todo homem que já teve um encontro verdadeiro com a graça sabe o seu lugar, não fica cheio de si. É verdade. Todo homem que já teve esse encontro com a graça não fica cheio de si, cheio de orgulho, inflamado, inchado, naquela carnal compreensão que a gente herdou, na verdade, que é de Adão. Essa carne que, na verdade, tenta sempre nos escravizar através do pecado que habita em nós. Quem já teve esse encontro com a graça, isso já não acontece mais com ele. Porque a graça coloca ele no chão. Porque essa graça também nos esvazia para nos encher de outra coisa. E essa outra coisa é aquele que desceu em Atos 2. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 1, e Paulo diz que, na verdade, fomos chamados para ser santos. E por quê? Vou explicar isso mais à frente. Fomos chamados para ser santos. Fomos separados. Isso é ser santo, é ser separado por Deus para um fim, para uma obra. Mas só que todo crente, todo aquele que foi chamado à salvação, todo aquele que creu em Jesus, já é santo. Por causa de quê? Por causa do que Jesus fez lá na cruz, por causa do Espírito Santo. Mas uma coisa é ser santo, outra coisa totalmente diferente é andar em santidade. Mas nem todo santo anda em santidade. Por isso que a gente encontra crente carnal, com a mente mundana. E a gente não pode dizer, não é santo, não. A Bíblia diz que é, porque ele crê em Jesus. Mas andar em santidade é uma outra coisa. Porque andar em santidade, na verdade, envolve renúncia, envolve deixar as práticas mundanas, envolve deixar o nosso eu, os nossos desejos da carne, para viver para Deus, para viver, para fazer a obra dele, para exercer, na verdade, o nosso chamado. Porque esquece aquela história, tem muito crente nos dias de hoje achando que não tem chamado. Todo aquele que foi chamado por Deus, que foi chamado, que crê em Cristo, já entregou a sua vida para Jesus, tem um chamado dentro da obra de Deus. Às vezes o difícil é descobrir esse chamado, porque talvez a gente não está perto daquele que chama. Porque se a gente tiver aquele que chama, ele chama direitinho, como dizia um pregador. Ele não deixa de ouvir, ele chama direitinho e para que ele precisa da pessoa. Todo mundo tem um chamado dentro do reino de Deus. Pode ser a coisa mais simples que for, mas todos temos um chamado dentro do reino de Deus.
E no verso 16, Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho. E por quê? Porque o Evangelho, esse mesmo Evangelho que foi anunciado hoje, eu vou repetir, esse mesmo Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Esse mesmo Evangelho que Paulo não se envergonha, esse mesmo Evangelho que nos tirou do mundo, é esse mesmo Evangelho que Paulo diz que está pronto para anunciar ele. E a pergunta que fica para nós é, e será que a gente também está pronto para anunciar esse Evangelho? Aleluia. Será que a gente está preparado para anunciar esse Evangelho? Porque Deus não envia ninguém para fazer algo sem antes ele ter preparado a pessoa para fazer. Ele não vai enviar para ver o que vai dar. Ele já sabe o que vai dar. Por isso ele prepara antes. E é através desse Evangelho que a graça de Deus... Na verdade, esse Evangelho é a graça de Deus que se manifestou lá na cruz do Calvário. Que Deus revelou a sua graça lá na cruz do Calvário. E essa graça que foi revelada lá na cruz do Calvário, essa graça que nos ensina a renunciar às paixões mundanas, a renunciar à concupiscência da carne e para viver para a glória de Deus, para viver, para exercer esse chamado que Ele nos chamou, que Ele nos deu, que Ele nos chamou. E no capítulo 1 mesmo, Paulo apresenta que ninguém, na verdade, tem desculpa. Paulo falando do gentil, no capítulo 1, ele está mais voltado para os gentios, na verdade. Paulo falando que ninguém, na verdade, tem desculpa diante de Deus. E por quê? Porque a existência de Deus foi revelada nas coisas que Ele mesmo criou. E o que isso quer dizer? Que tudo que Deus criou, na verdade, já revela que Ele existe. Que tudo não é por acaso, não é o tal Big Bang. Na verdade, o Big Bang eu acho que saiu da boca de Deus, na verdade. E depois, Paulo, no mesmo capítulo 1, ele apresenta o quê? A pecaminosidade dos gentios. Todos os gentios pecaram, até chegar ao ponto de Paulo bater naquela tecla que eu já bati aqui uma vez. Homem com homem, mulher com mulher, aquela patifaria, pensando que o homem nasce no corpo de mulher. Isso, na verdade, não sei de onde é que inventaram, mas isso existe, na verdade. Que Deus fez macho e fêmea, na verdade, segundo o que está escrito em Gênesis, Deus fez macho e fêmea, já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo. Macho e fêmea, homem com mulher, mulher é com homem, e ponto final, acabou a história. O que Deus fez, ninguém vai mudar, não há diabo que mude o que Deus estabeleceu. Aleluia. E no capítulo 2, se Paulo no capítulo 1 apresenta a pecaminosidade dos gentios, até parece escola bíblica. No capítulo 2, Paulo chega e diz que, na verdade, pela consciência, todo homem sabe discernir o bem, o certo e o errado. E por quê? Porque Deus colocou isso no homem. Isso não se perdeu com o pecado. Porque só pela consciência a gente já sabe o que é certo e o que é errado, diz a Bíblia. E Paulo também olha para os judeus, e vocês também, vocês que têm a lei, que ensinam a lei, mas não praticam essa lei que ensinam. E isso é por quê? Por causa do pecado, por causa do pecado também que habita nos judeus. E Paulo continua, ele não para por aí não. Ele, além de apresentar os judeus como pecadores também, ele vai muito além. Que na verdade um verdadeiro judeu não é no exterior. E a verdadeira circuncisão não é na carne, é no coração. E verdadeiros judeus é no interior. Não é o que aparenta ser, não é por fora. Assim como o verdadeiro crente também é no interior. O verdadeiro crente é no interior, é no coração. Na verdade, isso acontece quando a gente recebe alguém do lado de dentro. E esse alguém que nos torna uma nova criatura. Só que a mudança que esse alguém traz, que é o Espírito Santo, vem de dentro para fora. E Paulo vai além. É porque os judeus já eram assim. Pensa que é só vestir bonito, só ir para o templo, só levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia. Ah, é crente, já está transformado. Nananina, não. O negócio não funciona assim. Tem que receber alguém do lado de dentro. E esse alguém que a gente recebe do lado de dentro, ele que traz essa transformação. E essa pessoa é o Espírito Santo. Porque, na verdade, o que deixa bem claro que a gente ainda não recebeu esse alguém do lado de dentro é a forma como a gente pensa, é as coisas que a gente busca. Isso reflete no nosso estilo de vida, é o estilo de vida que a gente leva.
Isso mostra, na verdade, bem claro que a gente ainda não recebeu esse alguém do lado de dentro. Porque se a gente receber, ele muda a mente. A mente já não vai estar mais voltada para coisas da carne, como antes era. As orações mudam também. As orações não é só dar, mas é de consagração, de entrega. As coisas começam a mudar, ele começa a transformar de dentro para fora. Os olhos já não são carnais, como eram anteriormente. Até a boca, ele maneira um pouco. Muda a palavra, o linguajar. Ele vai mudando aos poucos quando a gente recebe esse alguém do lado de dentro. Aleluia. E Paulo, se no capítulo 2, Paulo apresenta gentios, se no capítulo 2 Paulo apresenta judeus também como pecadores, no capítulo 3 Paulo chega e diz, ok, vamos parar de suspense. Na verdade, todo mundo pecou, na verdade, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, a justificação é pela fé, todos carecem da justiça de Deus, todo mundo, exatamente todo mundo, sem exceção. Esquece essa história, tá? Ninguém é salvo porque nasceu na igreja, esquece isso. Todo homem precisa se arrepender, precisa nascer de novo, assim como Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Já tinha batido nessa tecla uma vez, eu já bati de novo. Necessário nos é nascer de novo. Todo mundo, em algum momento da sua vida, precisa nascer de novo. Porque as coisas assim, até mudaram e modernizaram, em alguns casos, alguns não, em maioria dos casos, mundanizaram. Tem muita gente que pensa que, na verdade, isso é evolução, que pensa que isso é, na verdade, é modernização, mas só que, na verdade, isso é mundanização. E pensa que isso é modernização, porque as coisas mudaram, a palavra está mudando, mas aquela que vem do céu ainda permanece o mesmo. E a palavra que vem do céu é qual? Arrependam-se e convertam-se dos vossos maus caminhos. É essa palavra que Deus sempre envia para o povo que está em desobediência. Por isso que eu não creio naquela conversa de que Deus é amor. Olha para um povo em desobediência, pessoa todo enrolado com coisa errada. Deus é amor. Passa a mãozinha na cabeça. Deus aceita. Afaga o ego. Só que na Bíblia a coisa não funciona assim. Se está no caminho errado, é correção. Deus corrige. Se Deus não corrigisse, é porque Ele não ama ninguém. Mas como Ele ama, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Tu és bendito, ó Pai. Aleluia. E no capítulo 4, Paulo nos traz uma verdade, mas antes disso, ele apresenta o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. E por quê? Porque Abraão foi chamado, segundo Hebreus 11, galeria da fé. Ele nem sabia para onde ir. Imagina alguém chega para ele, Abraão, o que tu está fazendo? Eu não sei. Para onde tu está indo? Nem faço ideia. E por quê? Porque pela fé, porque Deus chamou ele. E detalhe, Abraão estava nem circuncisão. Assim como o dízimo é antes da lei, assim também a circuncisão é antes da lei. É por isso que se torna problemática impor isso como mandamento, porque a gente também poderia impor também a circuncisão. Se torna uma problemática dentro da Bíblia, porque não tem base. É exatamente isso que o pastor falou. Eu sempre tento evitar esses assuntos, mas hoje o Espírito Santo já entregou, já desceu. É exatamente isso que o pastor falou. É de coração. E Paulo diz que o justo viverá pela fé. E por quê? Porque não pelas obras. Porque ninguém é salvo pelas obras. As obras não salvam ninguém. O justo viverá. Não porque vem à igreja, o justo viverá. Não porque dá o dízimo, o justo viverá. Não porque dá oferta, não porque serve na igreja, não porque canta, não porque levanta a mão, glória a Deus, aleluia. O justo viverá, não porque prega, o justo viverá pela fé. É a fé que traz vida para o justo. Glória a Deus. E porque Deus, e Paulo também, no mesmo capítulo 4, Paulo apresenta para nós um Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Imagina, o mundo não existia, mas é só Deus liberar o haja e o mundo passou a existir, como se ele já tivesse existido. E assim também foi com Abraão. Abraão não era nada.
E Deus chamou ele como se ele já fosse alguma coisa. E conosco também não foi diferente. Deus nos chamou como se a gente já fosse uma coisa, alguma coisa, não sendo nada. Ele nos chamou como se a gente tivesse alguma coisa, não tendo nada. Ele enviou Jesus para pagar o preço por nós, como se a gente tivesse algum valor, não tendo valor nenhum. E o nome disso é o quê? É a graça que se manifestou para com os homens. Aleluia. Porque quando cremos em Jesus, é aplicar uma justiça a nós. Por isso que a gente é chamado de justo. Mas não porque a gente é bonzinho, não porque a gente é bonitinho. Não, esquece esse negócio, pelo amor de Deus. A gente é chamado de justo por causa do que Jesus fez lá na cruz. É aplicar a nós uma justiça que, na verdade, a gente não tem. Porque tem gente que pensa que eu não faço mal a ninguém, vou para o céu. A porta do céu não é essa, não. A porta do céu é Jesus. E é aplicar a nós uma justiça que a gente não tem e tão pouco pode conquistar. Por quê? É por causa do pecado. A gente volta sempre no mesmo ponto. Por causa do pecado. É por isso que é necessário nascer de novo. É por isso que é necessário o homem ser arrancado dessas coisas aqui. É por isso que Deus sempre tenta fazer isso através da tua palavra. Tirar o olho do homem para coisas daqui e para fazer o homem chegar das coisas dali. E também esse mesmo que já recebeu esse alguém do lado de dentro, esse mesmo alguém faz isso. Vira o olho dessa pessoa para as coisas de cima, não para as coisas de baixo. É por isso que ela é transformada de glória em glória. E Paulo entra no capítulo 5 e começa. A gente foi reconciliado pela fé. Mediante a fé em Jesus Cristo, a gente foi reconciliado com Ele. Porque Ele nos deu acesso ao Pai, está dizendo Paulo. E vou só abrir um parênteses aqui. Eu sempre toco nesse ponto aqui e vou tocar de novo. Que na verdade quem coloca o amor de Deus, é por isso que eu não creio nesse negócio que Deus é só amor, não é fogo consumidor, fica passando mão na cabeça, não. Porque o homem precisa de uma coisa que eu já tinha citado antes, do arrependimento. Porque quem coloca esse amor no nosso coração é o Espírito Santo, é Deus quem coloca, através da pessoa do Espírito Santo. É por isso, se a gente for caminhar nessa linha, a gente vai chegar no arrependimento e fé. A gente começa a entender porque, na verdade, que eles sempre enfatizaram isso, pregar arrependimento e fé. Aleluia. Porque o homem precisava ser lavado do quê? Do pecado. A gente começa a entender que, na verdade, Jesus deu esse mandamento de amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Depois de pregar, depois de ensinar, depois deles serem lavados depois deles ser lavado pela palavra. Porque ele disse mesmo, quando foi lavar Pedro, você já está limpo, não precisa ser lavado. E no 15 ele disse, vocês já estão limpos pela palavra. Aleluia. Porque é ela que nos lava, ela que nos limpa dos nossos pecados. E Paulo continua, que a gente se gloria na esperança da glória de Deus. Que a nossa glória, na verdade, deve ser de ser revestido da glória de Deus naquele dia, que já foi falado aqui. A nossa esperança, na verdade, a gente se gloria, na verdade, nisso, de um dia ser revestido da nossa habitação. E que habitação é essa? Da nossa habitação, que é o céu. Aleluia. Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Aqui é tenda, mas o nosso edifício é lá. Aqui a gente está só de passagem, aqui a gente só está passeando. Mas a gente um dia vai voltar, a gente um dia vai se encontrar com o nosso Senhor. Aleluia. Um dia a gente vai viver com Ele. Essa deve ser a nossa esperança, um dia ser revestido dele e receber um corpo glorificado. Assim como Ele recebeu um corpo glorificado depois que ressuscitou, também Ele glorificará o nosso corpo mortal, segundo o que a Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo continua também, no mesmo capítulo 5. Agora vou ficar só no 5 mesmo, porque o texto é daqui. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda fracos, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ímpios. A gente estava tudo enrolado com o pecado, mas Ele mesmo assim morreu por nós. Ele não se envergonhou de levar sobre si a nossa vergonha.
E o nome disso é o quê? É a graça de Deus que se manifestou na cruz. Aleluia. E Paulo entra na parte B do capítulo 5, que o pecado entrou, deixa eu só ler aqui, que o pecado entrou no mundo, é verdade, por um homem. Mas a graça também veio por um. Assim como o pecado veio por um, a graça também veio por um. Mas só que onde abundou o pecado, a graça superabundou. E superabundou por quê? Porque o pecado entrou por uma ofensa. Veio o pecado e o pecado trouxe a morte sobre todos. Mas por um ato de justiça, também veio a graça de Deus. Aleluia. Mas só que quando o pecado entrou por causa da desobediência de um só homem, mas só que a graça se manifestou por desobediência de muitos, por um só veio o pecado, mas só que a graça se manifestou sobre muitos. É por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Assim como o nosso pecado no passado era abundante, e a graça de Deus agora está superabundando sobre nós. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve, Aleluia. que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo continua, ele continua nesse mesmo tema, porque o salário do pecado é a morte. O pecado veio, como que ele trouxe o convidado? A morte. Porque tem gente que quer trabalhar, mas não quer receber. Você encontra crente assim, quer trabalhar, mas não quer receber. Se o salário do pecado é a morte. E Paulo continua, por quê? Porque o pecado é universal. Quem pecou tinha que morrer. Mas só que na verdade todos pecaram. Então a morte reina sobre todos dessa forma. Assim, conforme o texto que eu li, a morte reina sobre todos. A morte é universal, porque o pecado é universal também. Porque uma ofensa só, uma só ofensa trouxe juízo, uma só ofensa trouxe a morte, uma só ofensa trouxe a condenação sobre muitos. Foi assim que o pecado reinou. Mas só que também um só ato de justiça trouxe livramento. Um só ato de justiça trouxe vida. Um só ato de justiça trouxe graça também. Aleluia. E essa graça, eu vou bater na tecla de novo, essa graça se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o centro. Porque foi Ele que nos proporcionou essa salvação. É por isso que eu não gosto de pregar outra mensagem, a não ser a mensagem da cruz, a mensagem da salvação que Deus proporcionou através de Jesus Cristo. Porque a gente pode até dar voltas e voltas, mas a gente sempre vai chegar nesse mesmo ponto. Esse é anunciar o Evangelho. Não importa se é dentro ou fora da igreja, mas isso é anunciar o Evangelho. É falar de Jesus. Não precisa falar de cavalo, não precisa falar disso mais aquilo, mas é de Jesus. Assim como já foi dito antes de eu subir aqui. É sobre Jesus. Porque foi Ele, é por causa dele que a gente está aqui. Porque se não fosse por Ele, todos nós estaríamos no inferno. Porque é isso que o pecado trouxe na verdade. É isso que a desobediência trouxe na verdade. O inferno. Vou só abrir um parênteses aqui, porque na Bíblia há 3 expressões para isso. Há o inferno, há 2 na verdade, que é traduzido, que está lá no lugar, inferno. Mas só que na verdade é Hades, que é Sheol também, e há Tártaro, palavra difícil, acho que nem devia entrar nisso. E há também o Guiena, que é o lago de fogo. E o Hades e o Tártaro, e o Hades e o Sheol é para onde toda a alma do ímpio vai. Todo ímpio que morreu, desde Adão até hoje, vai para lá. Assim como está, é o mesmo lugar onde está o rico, na verdade, na história que Jesus contou, do rico e do Lázaro. Todos vão para lá, é o lugar de tormento. Isso é só para a gente ter uma ideia de que Jesus nos livrou. E tem o abismo também, que a gente encontra na mesma história, que é onde estão presos os demônios que vão ser soltos na grande tribulação. E tem também o Guiena, que é onde tanto quem está no inferno, que é Hades, e tanto quem está no abismo, os demônios que estão no abismo, que vão ser soltos. Todo mundo vai parar lá, e ela vai ser inaugurada pelo anticristo e falso profeta. Eu não queria falar disso, mas já entrei, dificultou muito mais. Aí foi. Aleluia. E foi essa graça, na verdade, do qual eu estou referindo, que nos livrou disso.
É essa graça que nos livrou da condenação. Porque a condenação estava aguardando todo o homem, exatamente todo o homem. Por isso que eu insisto em bater nessa tecla. Todo o homem estava destituído da glória de Deus. E foi Ele que nos reconciliou. Foi a graça que se manifestou na pessoa de Jesus. Foi Ele que nos reconciliou. É Ele que quer nos transformar. Porque muitas das vezes a gente pensa, na verdade, que a gente está agradando a Deus. Mas só que na verdade não. Só que na verdade não. É porque Deus não fala. Na verdade Deus fala. Deus usa a pessoa para falar. Mas só que a gente não presta atenção. Na verdade não está agradando a Deus. Eu tenho que falar isso. Não está não. Muitos de nós não está agradando a Deus nem um pouco. Porque às vezes Deus quer nos corrigir, mas a gente não aceita a correção de Deus. Deus quer falar algo para nós, mas a gente não aceita. E por quê? Porque o coração do homem é duro. A gente não aceita o que Deus quer fazer para nós. A gente não aceita que seja retirado o que Deus quer retirar da nossa vida. Aleluia. Glória. Porque foi essa graça, na verdade, que nos resgatou. Mas só que essa graça nos ensina. Essa graça nos ensina a renunciar às paixões da carne. Essa graça nos ensina a renunciar às paixões do mundo. Para que a gente possa viver para Ele. Para que a gente possa estar no centro da vontade dEle. Aleluia. E tem coisas em nós que Deus vai querer tirar sempre, até Jesus voltar. Tem coisas de nós que Ele vai querer tirar na exposição, através da sua palavra. É por isso que eu apelo sempre para a exposição da palavra. Ele vai querer tirar coisas de nós, coisas que Ele não quer que esteja em nós. E Ele vai tirar sim. Mas a gente tem que deixar que Ele tire tudo, porque todo homem tem algo em nós. Eu falo primeiramente para mim e para todo mundo que está aqui. Tem algo no homem, que o homem já nasce com ele, que não presta. E se a gente não andar, não permanecer nessa graça, o fim é a perdição. Aleluia. Porque a gente pode até enganar os homens. A gente pode até fingir uma falsa aparência. Mas a Deus ninguém engana. De Deus não se zomba. Ninguém se escarnece de Deus. Porque tudo que a gente semear, isso também se faremos. Isso é a lei da semeadura. Isso é para todos, na verdade. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Aleluia. Eu repito de novo, tem coisa que Deus quer tirar de nós. Mas só que a gente está se endurecendo e não está deixando que Ele tire. Aleluia. E o que resta fazer depois que essa graça se manifestou? O que nos resta fazer? É viver para Ele, deixar que essa graça nos transforme. Porque essa graça nos ensina, como eu já disse, nos ensina tudo o que a gente precisa aprender na pessoa do Espírito Santo. E deixar que Ele nos transforme. E deixar que essa graça renove a nossa mente, renova o nosso entendimento. E para que a gente venha crescer e permanecer e fortalecer também nessa graça. Não só na graça, mas também no conhecimento, para que a gente não seja enganados para homens fraudulentos, falsos doutores, com pretexto de humildade e pretexto de avareza. Aleluia. Para que a gente possa viver nesse presente século de forma digna, a agradar a Deus, para que essa graça não venha a parar em nós, mas que seja transbordado para outros também. Aleluia. Porque Deus não nos resgatou para ficar só conosco. Ele nos resgatou para a gente ser um canal, para Ele resgatar outros também que estão perdidos. Esses outros dependem dessa graça para ser encontrado, para ser encontrado. E essa graça está em nós. Ele colocou na igreja, através disso aqui, e da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E essa palavra aqui que eu queria trazer. Agradeço a oportunidade, pastor. Aleluia.